Às sextas-feiras, como é habitual, contamos com o comentário de Vítor Ramalho, o economista. Bom dia, Vítor, muito obrigada pela sua presença. Vamos falar, obviamente, da privatização da TAP. Imperou o bom senso ontem na decisão do Governo? Eu acho que o bom senso não imperou desde o princípio, devo-lhe dizer. É a leitura que eu faço. Há aqui uma questão prévia que tem a ver com o seguinte. A alienação de empresas estratégicas deve ser aferida por exclusivas razões económicas e financeiras ou há outros desígnios que devem estar presentes? Do meu ponto de vista, há sempre num país outros desígnios que devem estar presentes, fundamentalmente que tenham a ver com a própria salvaguarda da identidade nacional e dos objetivos estratégicos que um país prossegue. Nem tudo se reduz à economia. Aliás, a economia é um instrumento de fins últimos que são políticos e não o fim em si mesmo. É por isso que é uma contradição muito séria nós estarmos a alienar empresas, como já alienámos a REN e a EDP, a pretexto de que muitas vezes o Estado não as sabe gerir e elas serem adquiridas por empresas públicas estrangeiras. Porque os Estados, em geral, salvaguardam estes instrumentos de soberania que são empresas estratégicas. E, por outro lado, a repercussão na psicologia coletiva, que é tão importante para o coletivo da própria sociedade, sai enfraquecido se, porventura, nós não cuidamos de preservar aquilo que é nosso. Postas as questões nestes termos, e sem juízos agora de valor, e, portanto, passando por cima disto, que não se deve, mas, enfim, a realidade é o que é, neste caso concreto da TAP, há aqui uma situação dificilmente compreensível. Em primeiro lugar, porque o caderno de encargos e o próprio único adquirente foram ponderados em simultâneo no Conselho de Ministros que deliberou a alienação da TAP. Em segundo lugar, porque é dificilmente aceitável que o único concorrente que se apresentou a concurso, em cima da meta, portanto, com tempo suficiente para se ponderar de uma forma mais racional, não tivesse apresentado as chamadas garantias adequadas e, sobretudo, para a própria recapitalização da empresa, que é absolutamente fundamental. Como é que é possível ir-se vender um bem tão precioso como a TAP, que é de facto um instrumento de afirmação soberana, externa e internamente, e o único concorrente que teve tempo de sobra para avaliar a situação não apresentar essas garantias de recapitalização, o que inviabilizaria em absoluto a própria concretização da venda. Portanto, na sua opinião, o facto de Germán Abramovich não ter apresentado as garantias é um argumento válido e suficiente? Do meu ponto de vista, para não se vender a TAP? Eu tenho aí avaliado algumas observações públicas em sentido que não vão nesta lógica, mas isso é evidente, quer dizer, a concretização do negócio era feita e por isso é que o Conselho de Ministros se pronunciou sobre ela naquele dia e não mais tarde, e portanto se à data da avaliação final não há garantias adequadas, evidentemente que o processo não devia ser concretizado. E todos os indícios tornam também claro que até ao último segundo, como se isto fosse viável e possível, o Conselho de Ministros tentou superar a situação. Bom, acha que foi um processo um pouco precipitado? Foi muito precipitado, tal como é precipitada, por exemplo, a situação que está a ocorrer noutros casos. Atrapalhada que há, sinceramente, na RTP, que se privatiza um sinal, depois já não se privatiza, depois vende-se 49%, depois não se sabe quem é que vende. É uma situação muito difícil que leva a que, como referi, ao nível da apreensão pública destas situações, esteja em causa muitas vezes uma estratégia clara com instrumentos que são absolutamente fundamentais para o futuro de qualquer país. E, por outro lado, no que respeita à própria TAP, vamos entrar agora, seguramente, tarde e a más horas, por uma tentativa de reestruturação orgânica da própria empresa, que vai ter, evidentemente, custos tardios e sérios. Isto é acompanhado, só para terminar, de indicadores a nível global do país que não são muito lisonjeiros para o próprio governo. Nós tivemos ontem uma indicação que a própria dívida ultrapassou já os 120% do PIB. Isto é uma coisa dificilmente aceitável
quando os portugueses estão a fazer um conjunto de restrições muito profundas que acabam por se repercutir no seu dia-a-dia, nos salários, nas pensões e por aí fora. Portanto, é útil que nós paremos um pouco para avaliar a evolução disto tudo. Muito rapidamente, e antes de passarmos para outro tema, o que é que o Governo não pode, em que é que o Governo não pode falhar daqui para a frente na privatização da TAP? Eu não sei sequer se a privatização vai ter lugar agora, devo-lhe dizer. Pelo seguinte, ao nível de empresas de bandeira europeias, particularmente da Ibéria, por exemplo, ou da própria... ou de outras empresas, concretamente inglesa, por exemplo, eu não vejo como haverá respostas positivas em função da estratégia que elas próprias têm. Não é possível, na minha perspectiva, de todo. Portanto, não vejo no mercado internacional, devo-lhe dizer, grandes vantagens para os eventuais e potenciais compradores em avançar em propostas para a TAP. Eu devo-lhe dizer isso com toda a clareza. Portanto, de duas uma. Ou a TAP é reestruturada daqui para a frente e se abandona o processo de privatização em resultado desta atrapalhada toda, ou a ter lugar, como o próprio Governo aqui, além parece indiciar, retorna a negociações com este eventual comprador. O que eu também duvido. Portanto, a situação vai avançar, na minha perspectiva. Eu não sou futurólogo nisto, não estou nos meandros do Governo, mas numa lógica que é do abandono da privatização, é o que me parece mais razoável. Outro assunto que domina a atualidade é o Orçamento do Estado para 2013. O corte das pensões é um dos temas que tem suscitado muitas dúvidas. Deveria ter sido motivo suficiente para Cavaco Silva ter pedido uma fiscalização preventiva do orçamento? Para mim é claro que sim. Nós vivemos numa situação hoje no país, de alguma maneira também resultado desta indefinição da própria Europa no seu conjunto, que um Presidente da República, qualquer que ele seja, ao jurar a Constituição, não pode ter aqui passes de mágica, nem dar o dito por não dito. Quase todos os constitucionalistas referem que a componente da tributação sobre as pensões que consta do orçamento é inconstitucional. E para mim parece-me isso óbvio. E porquê que me parece óbvio? Em primeiro lugar, porque os impostos, ao serem aplicados, têm que ter uma perspectiva de aplicação universal relativamente à base de incidência. No que respeita às pensões, comparativamente com os salários, isso não ocorre. E não ocorre como? Na tributação em si mesmo, isso, no que respeita, por exemplo, ao IRS, isso é verdade e há aqui uma aplicação homogénea. Já no 13º mês, essa situação também ocorre, mas não ocorre com uma carga da chamada contribuição solidária extraordinária, que vai penalizar acrescidamente as pensões muito mais do que os salários. Ora bem, numa altura em que, portanto, há aqui esta disfunção, numa altura e num período em que as pessoas pensionistas e reformados mais precisam de proteção, porque estão desamparados do ponto de vista da própria idade, necessitam de mais de medicamentos e de outros apoios indispensáveis para a própria sobrevivência. Portanto, esta disparidade que não é igualitária no tratamento entre quem trabalha e quem é pensionista ou reformado, é óbvio que tem uma penalização muito maior sobre os pensionistas e reformados. Eu estou crente que nesta fiscalização sucessiva o Tribunal Constitucional não deixará de reconhecer a inconstitucionalidade neste ponto. Para mim isso é completamente claro, a menos que os juízes também comecem a avaliar tudo numa lógica exclusivamente política e a atamancar as coisas como um ou outro analista, mesmo constitucionalista, parece sustentar, o que é um absurdo. A Constituição é para ser cumprida, independentemente das consequências que tem, porque é a lei suprema de um Estado e, portanto, eu, na minha perspectiva, acho que é dificilmente aceitável que o Presidente da República não tivesse pedido a fiscalização preventiva do orçamento. Mas aí não garantia a entrada em vigor do orçamento a 1 de janeiro de 2013. Está bem, mas o problema é que a aplicação da lei, o símbolo da lei é a própria venda que se tapa
para que os olhos não possam ver. Portanto, há aqui, neste símbolo, a configuração daquilo que deve ser a interpretação e a aplicação da própria lei. Se a lei é cega e se a lei, a Constituição, é um instrumento soberano também de todas as outras leis, a fiscalização dela por parte do Presidente da República deve ser cega, não se deve pautar pelas eventuais consequências positivas ou negativas que podem aferir, porque foram representantes do povo português que na Constituição votaram, na Assembleia Constituinte, votaram esta Constituição. Vítor Ramalho, muito obrigada e até para a semana. Desejo-lhe um bom Natal. Obrigado, igualmente.